Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Muitos textos da Bíblia inteira, inclusive do Antigo e do Novo Testamento, deixam claro que Deus quer que os seus servos orem a Ele. Jesus ensinou e viveu isso durante sua vida aqui na terra. Mas Salomão descreve, nesse provérbio, um cenário horrível que pode vir a acontecer. As orações de alguém se tornando abomináveis para Deus. E o motivo Salomão também deixa claro. Isso acontece quando a pessoa desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus. Basicamente, se nós nos recusamos a ouvir ao Senhor, Ele também não nos ouvirá. E o problema não está em Deus. Não tem nada a ver com falta de educação da parte de Deus. Na verdade, isso evidencia um problema em nós. Outro ponto relevante nisso, Deus não se impressiona com os aspectos externos da nossa adoração. É possível que alguém faça uma oração belíssima, com eloquência, frases de efeito, talvez que seja até comovente para os homens que a ouvem. Mas mesmo assim, será abominável aos ouvidos do Senhor. O ponto é que Deus enxerga profundamente dentro de nós. Ele sabe se nosso coração está devotado a Ele, ou se nós somos insubmissos, rejeitando, esquecendo da sua lei. É sobre isso que o salmista comenta no Salmo 66, no verso 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Que se o seu coração fosse infiel, amasse a coisas vãs e se desviasse da lei de Deus, Ele não ouviria o seu clamor. Diante disso, é importante pensarmos em termos mais práticos. Como pessoas desviam os ouvidos da lei de Deus? Eu vou pensar em pelo menos 3 maneiras disso acontecer aqui. A primeira coisa, por ignorância. Muitas vezes, ignorância voluntária. Algumas pessoas simplesmente escolhem não ouvir a palavra de Deus. Preferem viver totalmente nas trevas do que obter o conhecimento do Senhor. Uma segunda maneira, por meio da negligência. Infelizmente, não é incomum conhecer pessoas que até se dizem cristãs, mas que são descuidadas ou negligentes em conhecer as Escrituras. Não leem, não estudam a palavra de Deus. E por causa dessa atitude negligente, nunca cumprem deveres que o Senhor ordena. Por que Deus ouviria a oração de alguém que negligencia a sua palavra? E um terceiro motivo relacionado a tudo isso, a desobediência, e muitas vezes a desobediência proposital. O fato é que nós podemos até conhecer o que a Bíblia nos revela, mas não vivermos na prática das nossas vidas. E com essa atitude de rebeldia ou rejeição, no fim das contas, seremos rejeitados pelo Senhor também. No livro de Isaías, no capítulo 1, nós temos um relato que demonstra bem esse problema de buscar um louvor que é externamente impressionante, mas não fiel de coração, de fato. O profeta praticamente começa o seu livro falando que o louvor que o povo de Deus prestava não era agradável ao Senhor. Na verdade, era mais como uma ofensa a Deus. No versículo 13 de Isaías 1, o Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Até havia adoração, havia alguma religiosidade, mas com iniquidade no seu meio.
se tornava algo abominável a Deus. E por fim, no versículo 15, o Senhor diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A adoração do povo e até as suas orações eram abomináveis diante de Deus, porque eles não respeitavam sua lei. Porém, nesse mesmo texto, nós temos um chamado da parte do Senhor para que o seu povo tivesse a atitude correta. Deus fala nos versículos 16 e 17 sobre como o povo deveria agir, afinal. Fala sobre arrependimento, de tirar o mal de suas vidas e praticar o que a palavra ensina. Acompanhe a leitura. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Esse é o caminho para agradarmos a Deus, para mantermos comunhão com Ele e não termos nossas orações abomináveis aos seus ouvidos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. O mundo a viajar.